A gente tinha lido nos encontros anteriores, a gente tinha lido alguns sutras que tinham a ver com ensinamentos do Buda para leigos. E dando continuidade a essa sequência, a gente está naquele livro do Bhikkhu Bodhi, Grandes Discípulos do Buda, não é do Bhikkhu Bodhi, desculpa, Nyanaponika Thera e Helmut Hecker, editado pelo Bhikkhu Bodhi. Que é em inglês, eu vou traduzir, tentar fazer uma tradução minimamente razoável para a gente, sobre alguns discípulos leigos de destaque da época do Buda, que às vezes a gente ouve muito falar dos monges, mas fica sem uma referência, que jeito que eram os leigos elogiados da época do Buda, os leigos de mais destaque nas qualidades que eles tinham. E nesse livro tem alguns. No caso tem Visakha, que é como é que chama? Discípula leiga de maior destaque em patrocinadora, financiadora, patrocinadora da Sangha. A mulher de mais destaque em patrocínio da Sangha, suporte a Sangha. Depois tem Marika, que é uma rainha, tem, deixa eu ver, das leigas, acho que só tem as duas. Isso, depois são monges. E aí de leigos tem Anathapindika, que é o patrono dos homens de mais destaque da época do Buda. Anathapindika tem, 30 páginas, nesse livro tem 25 páginas só sobre ele. Hoje não vou falar da Visakha. Então, nesse livro ele foi compilado com base nos comentários e nos suttas, né? Então, não é um sutta em si, né? É uma compilação, uma reorganização. E aí conta geralmente o que eles, como é que fala? Geralmente nessas histórias de discípulos tem as histórias de como eles fizeram o voto para atingir aquela realização naquela vida e coisas do tipo, né? Então sempre começa com coisas de vidas passadas, geralmente, né? Na cidade de Badia, no país Anga, havia um homem rico chamado Mendaka. Numa vida anterior, num tempo de fome, ele tinha dado as últimas provisões as suas últimas provisões dele e da sua família a um Pacceka Buda, um Buda silencioso. E devido a esse sacrifício, ele obteve mérito sobrenatural na vida presente. As provisões de sua casa nunca se esgotavam, nunca faltava nada, por mais que eles gastassem e as coisas nunca faltavam, os campos sempre colhiam uma colheita farta, sem nenhuma interrupção, sem nenhum obstáculo. E não era apenas Mendaka que tinha esse mérito sobrenatural. A sua esposa, o seu filho, a sua nora, os seus escravos também compartilhavam desse mérito de abnegação, e como resultado todos tinham esses poderes miraculosos na vida presente. Essa participação compartilhada nesse ato nobre de sacrifício gerou esse laço que os uniu em existências sucessivas pelos ciclos de nascimentos. Que tanto os escravos, tanto a esposa como o filho, todos eles participaram daquela doação que ele fez para o Pacceka Buda. Compartilhar, fizeram uma doação juntos. O filho da Namjaya e sua esposa Sumanadevi tiveram uma filha nomeada Visakha, que também era um repositório dos méritos passados. Na vida anterior, 100 mil éons atrás, ela tinha feito a aspiração ao pé do Buda Padumuttara de se tornar a discípula leiga patrocinadora da Sangha e do Buda.
E para alcançar essa meta, ela teve que desenvolver qualidades virtuosas por muitas vidas e muitos Budas, acumulando os paramis para se tornar uma grande discípula. E naquela vida, o mérito tinha maturado e tinha chegado a hora de frutificar. Um dia, quando Visakha tinha 7 anos de idade, o Buda chegou na cidade de Badia, acompanhado de um grande grupo de monges. Quando Mendaka ouviu que o iluminado havia chego, ele enviou a sua neta e disse: querida garota, hoje é um dia feliz para nós. O professor chegou na nossa cidade. Reúna todos os servos e vá encontrá-lo. Visakha fez como ele disse. Ela se aproximou do abençoado, prestou homenagem e ficou a um lado. O Buda então ensinou o Dhamma para ela e seus servos, e no final do discurso, Visakha e todos os 500 servos tinham alcançado o estado de Sotapanna, de entrada na correnteza. Mendaka também ouviu o Dhamma, junto com sua esposa, seu filho e sua nora, e seus escravos, e todos alcançaram entrada na correnteza. Naquele tempo, o país de Anga pertencia ao reino de Magadha, que era regido pelo rei Bimbisara. Quando o rei Pacena de Kosala ouviu que 5 pessoas de mérito supernatural estavam vivendo no reino vizinho, ele requisitou que o rei Bimbisara, seu amigo e genro, enviasse uma das pessoas para seu próprio país, o estado de Kosala, para que aquelas pessoas pudessem testemunhar, presenciar um exemplo de virtude como esse, pessoas exemplares em virtude como essas. Então Mendaka, o filho de Mendaka, Dhananjaya, junto com sua família, se mudou para Kosala e construiu uma cidade bela chamada Saketa, perto de Savatthi, da capital. E lá Visakha cresceu junto com sua família, e em que o abençoado era altamente venerável junto com seus monges e que era frequentemente convidado a receber esmolas e ensinar o Dhamma. Em Savatthi, na capital de Kosala, vivia um dono de casa rico chamado Migara, que tinha um filho chamado Punavadana. Quando o filho alcançou a idade adulta, os seus pais encorajaram a se casar, mas Punavadana insistia que ele somente ia se casar com uma moça que tivesse 5 belezas: a beleza do cabelo, a beleza da carne, a beleza do dente, a beleza da pele e a beleza da juventude. Os pais então contrataram uma equipe de brahmanes para explorar o país inteiro para procurar a moça que satisfazesse as exigências estritas do filho. Os brahmanes viajaram por todas as grandes cidades e vilarejos e não puderam encontrar nenhuma moça que tivesse as 5 tipos de beleza. Ao retornar de sua jornada, quando chegaram em Saketa, eles viram Visakha, que na época tinha 15 ou 16 anos de idade. Eles imediatamente ficaram surpresos com sua beleza e que satisfaziam 4 das expectativas do senhor deles. A única que eles não podiam saber eram os dentes. E para verificar isso, eles decidiram conversar com ela. Quando conversaram com ela, Visakha e suas companhias estavam no rio para se banhar. Então uma tempestade apareceu. As outras meninas saíram correndo desajeitadas e com pressa para evitar que não ficassem molhadas com a chuva, mas Visakha continuou a andar com dignidade e com postura. Os brahmanes aproximaram-se dela e perguntaram por que ela não saiu correndo para um abrigo que nem as outras. Ela respondeu: tal como é inapropriado para um rei
correr da chuva como um homem comum é inapropriado para uma jovem moça de uma boa família correr da chuva. Além do que, uma moça não casada como eu tem que se cuidar, tal como as if tending merchandise offered for sale. I have to take merchandise offered for sale. Pera, isso aqui eu tenho que olhar. A tradução pode ser polêmica. Cadê a tradução? 2. Oi? Você quer ler pelo seu amigo? Não, estou só procurando aqui onde está essa nota desse capítulo. Só um instante. Às vezes tem uns termos de inglês que dá umas travadas. Não, caça pra... Aqui. Tem a ver com o dot. The time is spent on the Na época era acostumado na Índia dar uma certa quantidade de ouro aos pais da noiva antes do casamento. Aqui tá falando... Oi? Dot. É inapropriado para uma garota não casada que tem que se cuidar. Tem que me cuidar. Tal como cuidar de mercadoria oferecida para venda, de forma que eu não possa sofrer nenhum dano e me tornar inútil. Talvez porque ela estava com medo de não conseguir casamento depois? Não sei. Está meio obscura essa tradução. Continuando, os brahmanes estavam tão impressionados com a conversa com essa garota que foram direto ao pai dela pedir a mão dela em casamento para o senhor deles. Dhananjaya concordou com a proposta e não muito depois o chefe de família Migara, junto com seu filho Punavadana e sua família inteira estavam indo buscar a noiva. Quando o rei Pasena de Kosara ouviu disso, ele se juntou ao grupo e a corte completa. Então essas pessoas foram a Saketa... foram entretidas com alegria e pelo pai da noiva. Enquanto isso, os ourives estavam fazendo as joias para a noiva. Depois de 3 meses, as joias não estavam completas, mas o fogo que eles iam usar para fazer as joias foi usado para fazer refeições para vários visitantes. Por 2 semanas, casas velhas foram demolidas e a madeira foi usada para cozinhar. As joias ainda não estavam completas. As pessoas de Saketa então começaram a dar suas roupas, seus guarda-roupas, colocaram em óleo e usaram para acender o fogo para continuar cozinhando. Depois de 2 semanas, as joias não estavam completas. E a assembleia inteira começou a sua jornada... Depois de mais 2 semanas, as joias estavam completas, então a assembleia completa estava preparando para voltar. Dhananjaya deu à sua filha muitos carroças de prata, seda, ouro e servas. E também tanto gado que entupiu as estradas da cidade. Quando o gado deixou os estábulos, as vacas remanescentes arrebentaram suas cordas e também foram acompanhar. Pessoas de 14 vilarejos queriam visitar, que pertenciam ao pai da Visakha, queriam visitá-la no nosso novo lar. Então, tal abundância de riqueza e de seguidores, né, é fruto do karma, desse mérito da vida passada de Visakha, e que ela serviu na época do Buda Padumuttara, vários éons atrás. Quando Visakha então foi se despedir de seu pai, ele deu 10 conselhos
e que ele aconselhou que ela mantivesse a virtude da generosidade com alto cuidado. Então ele apontou 8 conselheiros para examinar cuidadosamente qualquer reclamação que seja levantada sobre sua filha. E as 10 conselhos que ele deu para sua filha foram: não leve o fogo de fora, não leve para fora o fogo de dentro, não leve para dentro o fogo de fora, dê somente àqueles que dão, não dê àqueles que não dão, dê tanto àqueles que dão como àqueles que não dão. Sente com felicidade, coma com felicidade, durma com felicidade, observe o fogo, cuide do fogo e honre a rotina da casa. O significado por trás significa: a esposa não deve falar mal do seu marido e de seus sogros, nem suas disputas e discussões em qualquer outro lugar fora de casa. A esposa não deve ouvir histórias ou relatos de outras casas sobre os mesmos assuntos, problemas dos assuntos. Pessoas somente devem ser emprestadas àqueles que vão devolver. Nenhum artigo deve ser emprestado àqueles que não vão devolver. Parentes pobres e amigos devem ser ajudados, mesmo que eles não paguem. A esposa deve sentar de forma apropriada e, quando ver seu sogro e seu marido, ela deve ficar em pé e não se sentar. Quando for comer, a esposa deve primeiro verificar se o sogro e o marido foram servidos, e então se todos os outros servos foram servidos. Antes de ir para a cama, a esposa deve verificar que todas as portas estão fechadas, os móveis estão seguros e que os servos cumpriram seus deveres e que os seus sogros saíram. E, como regra, a esposa deve levantar cedo de manhã e, a não ser que ele esteja mal, não deve dormir durante o dia. 9. O sogro e o marido devem ser considerados como fogo e deve ser deve ser deal with them. Tem que lidar com eles de forma cuidadosa, tal como lidar com o fogo. E os sogros e o marido devem ser considerados como deuses. Um dia, ao chegar em Savat, a cidade do seu marido, Visakha foi recebida com uma chuva de presentes de vários tipos de pessoas e vários tipos de nobreza da cidade. Mas ela era tão bondosa e generosa que ela distribuiu tudo entre os próprios doadores, com uma mensagem bondosa, e tratou todos os residentes da cidade como seu próprio povo. E pelo seu gesto nobre, ela já conseguiu conquistar o coração de todas as pessoas daquela cidade. Teve um incidente na vida que revela a sua bondade cuidadosa até mesmo com os animais. Ouvindo que uma das suas mare, égua, acho que é égua, não? Have given birth. Uma das éguas tinha dado à luz a um potro, não lembro o nome dessas coisas. Eu sou de Minas, mas eu esqueço o nome dessas coisas. Cavalo filhote. Ela imediatamente correu para o estábulo com todas as suas servas, com tochas, e foi cuidar daquela égua com o maior cuidado e atenção. O seu sogro Migara era um seguidor da ordem dos ascetas nus, que eram os jainistas, e nunca convidou o Buda para esmolas, mesmo que o mestre estivesse no mosteiro perto. Pouco depois do casamento, para obter mérito, ele convidou um grande grupo de ascetas nus para esmolas, e que ele tratou com um grande respeito e apresentou com comidas especiais. Na sua chegada, ele disse à sua nora, a Visakha,
Venha, querida, venha prestar homenagem aos Arahants. Visakha tomou deleite ao ouvir a palavra Arahant e correu para o salão, esperando ver monges budistas. Mas ela viu apenas ascetas nus, sem nenhuma modéstia, e que era insuportável existir olhar para uma garota de nobreza como ela. Ela criticou seu sogro e se retirou para seus aposentos sem se envolver com o assunto. Os ascetas nus tomaram ofensa e criticaram o milionário por ter trazido uma seguidora do Buda para sua casa. Eles pediram que ele a expulsasse de casa imediatamente, mas Migara, sem muito esforço, gerenciou-os de forma pacífica. Gerenciou os ascetas nus de forma pacífica. Um dia, enquanto Migara estava comendo porridge, mingau de arroz. Mingau de arroz misturado com mel numa tigela dourada, um monge budista veio na casa pedir esmolas. Visakha estava abanando seu sogro. Ela então andou para o lado para que Migara pudesse ver o monge e dar esmolas. Mas apesar do monge estar em completo campo de visão, Migara ignorou e continuou sua refeição. Então Visakha disse ao monge: venha, venerável senhor, meu sogro está comendo, está almoçando. Peraí, pezona é isso, acho que ele está falando para ele: siga em frente, meu sogro está comendo. Deixa eu ver. Ele deu uma indireta. Ah, sim. Ela falou: siga em frente, venerável senhor, meu sogro está comendo restos. E aí, tipo, esses restos aqui, que eu estou significando que é comida pelas pessoas de baixa casta, servos e pedintes. Ela quis dizer que a intenção dela falar isso é que Migara estava consumindo o resultado do seu karma do passado, mas que negligenciava produzir mais karma benéfico no presente para beneficiar-se no futuro. Migara ficou furioso com esse comentário e quis expulsar sua nora de casa, mas os servos que ela trouxe da sua própria casa recusaram a cumprir as ordens do sogro. Os 8 conselheiros que foram mandados pelo pai da Visakha concluíram que Visakha era inculpável naquela questão. Depois daquele incidente, Visakha informou a família do seu marido que estaria retornando para a casa dos seus pais. Migara pediu perdão e Visakha consentiu a continuar lá, contando com a condição única de que ela pudesse convidar o Buda e a Sangha para casa. Relutantemente ele deu esse consentimento, mas seguindo o conselho dos ascetas nus, ele não serviu os monges pessoalmente. Apenas para ser educado, ele aparecia brevemente depois da refeição e depois se escondia atrás de uma cortina para ouvir o discurso do Buda. Entretanto, as palavras do Buda o tocaram tão profundamente, mesmo escondido atrás de uma cortina, ele alcançou o fruto de entrada na correnteza. Cheio de gratidão por
ele disse para Visakha que dali em diante ele respeitaria ela como sua própria mãe. E dali em diante ele a chamaria de Migara Mata, que significa a mãe de Migara. Então o sogro considerou a nora como sua própria mãe. Então ele foi ao Buda, prestou homenagem e declarou o seu refúgio na joia tríplice. Visakha então convidou o Buda para a refeição do próximo dia, e naquela ocasião a sogra também alcançou a entrada na correnteza. Dali em diante a família inteira se tornou patrocinadores do Buda e de sua comunidade de monges e monjas. Com o passar do tempo, Visakha deu à luz a não menos que 10 filhos e 10 filhas. E todos tinham o mesmo número de descendentes até a 4ª geração. Visakha viveu até 120 anos. E, de acordo com os comentários, durante toda a sua vida ela manteve a mesma aparência de quando ela tinha 16. Esse era o resultado de seu mérito do passado e de seu deleite pelo Dhamma, que a preencheu completamente durante o dia. Ela era tão forte como um elefante e podia trabalhar sem cansar, cuidando de sua grande família. Ela encontrava tempo para dar alimento aos monges todos os dias, para visitar o mosteiro e para garantir que nenhum monge ou monja faltasse comida, roupas, abrigo, cama ou medicamentos. E acima de tudo, ela encontrava tempo para ouvir os ensinamentos do Buda de novo e de novo. Então, o Buda disse uma vez sobre ela: Visakha está entre as mulheres leigas de maior destaque naquelas que suportam a Sangha. Anguttara Nikaya 1, capítulo 14. Um exemplo disso ocorre especificamente no Vinaya Pitaka. Um dia, Visakha deixou suas joias de casamento num salão depois de ouvir o Dhamma. E então, elas ficaram em custódia de Ananda. Ela interpretou esse lapso como uma oportunidade para fazer mérito e decidiu não usar mais aquela joia. Mas ao contrário, ela vendeu a joia e com o dinheiro ela doou alimentos para a Sangha. Não, ela queria vender a joia para poder comprar alimentos para a Sangha. Mas na cidade inteira de Savatthi não havia ninguém que tinha dinheiro suficiente para comprar aquela joia. Então, ela comprou ela mesma, com sua própria propriedade. Então, ela construiu um mosteiro inteiro com aquela joia, que é conhecido como o Palácio da Mãe de Migara nos Sutras, que é o outro mosteiro que tem em Savatthi, que o Buda passou vários vassas. O Parque do Leste, que é conhecido como o Palácio da Mãe de Migara. Então foi fruto dessa joia que ela não conseguiu vender, e aí ela fez esse mérito. Doou um mosteiro inteiro com o preço de uma joia. É frequentemente mencionado esse local, né, Palácio da Mãe de Migara, em vários suttas. E o Buda passou os últimos 20 anos da sua vida, juntamente com o mosteiro construído pelo outro patrono leigo Anathapindika. No Cânone Pali, vários episódios da vida de Visakha são relatados. Uma certa vez, alguns nobres discípulos quiseram levar suas... Não, once some noble disciples... Assim, alguns nobres discípulos requisitaram que ela, a Visakha, levasse as esposas para ver o bebê abençoado. Ela o fazia, mas algumas mulheres estavam bêbadas e se comportavam de forma inapropriada. Ela perguntou ao abençoado como o mal das bebidas intoxicantes surgiu. Então ele ensinou o Kumbha Jataka. Jataka 512.
Na floresta, um homem encontrou um suco de frutas fermentadas no meio de uma árvore. Ele experimentou e sentiu um grande êxtase, uma grande alegria. Então ele fez isso de novo, e depois ele se tornou bêbado. E depois ele fez vários amigos dele também, parentes, beberem aquilo, e aí esse hábito se espalhou. E aí, tipo, a Índia inteira teria se tornado viciada naquilo se Saka, o rei dos Devas, não tivesse intervindo. Ele apareceu aos humanos e explicou as consequências ruins de se intoxicar. Em outra ocasião, quando Visakha enviou alguns presentes a seus parentes no país Anga, os guardas da fronteira queriam cobrar, alfândega. Ela reportou isso ao rei, mas deixou a questão não resolvida, ela deixou a questão para trás. Cadê? Visakha deixou a questão, ela deixou a questão para lá, né? Foi seguir as suas tarefas. Depois ela foi até o Buda perguntar para o conselho dele. O Buda disse algumas breves palavras para aliviar a sua preocupação e raiva. Dolorosa é toda subjeição. Felicidade é o completo controle. As pessoas estão preocupadas com questões comuns. É difícil escapar de todas as amarras. Udana 2.9. Em certa outra ocasião, ela foi ver o abençoado no meio do dia, no sol quente, com seu neto favorito, Datta, que sempre a ajudava a distribuir esmolas. Nessa ocasião, o neto favorito dela, que sempre ajudou ela a distribuir esmolas, tinha morrido. E quando ela disse ao Buda seu sofrimento, ele perguntou se ela queria ter tantas crianças e tantos netos como o número de pessoas da cidade de Savatthi. E ela felizmente concordou. Mas quantas pessoas morrem em Savatthi todo dia? Perguntou o Buda. Ela considerou e disse: ó Senhor, em Savatthi 10 ou 9 pessoas, 5 ou 3, 2, mas pelo menos uma está morrendo todo dia. Savatthi nunca está livre da morte. Sendo perguntado então se ela seria capaz de viver livre de pesar, ela admitiu que se ela tivesse tantos filhos e tantos netos como a cidade de Savatthi, ela não estaria livre do pesar por nenhum dia. Em 3 suttas do Anguttara Nikaya, o abençoado responde perguntas de Visakha. No dia da lua cheia, ela veio ao mosteiro saudar o Buda. Perguntada sobre por que ela tinha vindo, ela disse que ela estava cultivando a prática do Uposatha, a observância lunar. E naquele dia ela estava devotada inteiramente a ouvir e praticar o Dhamma. Naquela ocasião, o Buda deu um discurso longo, Anguttara Nikaya 3.70, em que ele fala dos 2 tipos de visão incorreta, dos 2 tipos de Uposatha incorreto e do tipo correto de manter o Uposatha. O Uposatha dos... como é que chama? Pessoal da pecuária e do pessoal leigo, e o Uposatha dos jainistas e o Uposatha nobre. O Uposatha das pessoas comuns consiste de pensar em deleites de amanhã enquanto observar regras ascéticas hoje. O Uposatha dos jainistas consiste em mostrar bem-querer por algumas pessoas, enquanto ao mesmo tempo ficar se gabando da sua própria liberdade dos prazeres sensoriais. O verdadeiro Uposatha dos nobres consiste na observância dos 8 preceitos e na reflexão sobre a grandeza do Buda, do Dhamma e da Sangha.
e dos devas e de suas próprias virtudes. Então o Buda descreveu a felicidade dos devas dos mundos de Brahma. Como é miserável a glória dos humanos comparado com o prazer celestial. Outra questão de Visakha tinha a ver com a relação às qualidades de uma mulher que levava ao renascimento na companhia dos deuses dos devas graciosos, Manapayaka Deva, na qual o Buda disse 8 condições, Anguttara Nikaya 8.47. Ela sempre concorda e agradável na companhia de seu marido, independente de sua conduta, ela honra e cuida das pessoas que são queridos do seu marido, seus pais e os homens sábios reverenciados por ele. No seu trabalho de casa, ela é cuidadosa e dedicada, ela supervisiona os servos e cuida bem da propriedade, tem consideração pela sua saúde e sua comida. Ela guarda e cuida da propriedade do marido e não dissipa a riqueza. Ela toma refúgio no Buda, Dhamma e Sangha. Ela observa os 5 preceitos. Ela se deleita em generosidade e renúncia. Uma terceira pergunta foi: quais qualidades de uma mulher que a fazem conquistar este mundo e o próximo? O Buda respondeu: ela conquista esse mundo por seu seu trabalho duro, cuidado com os servos, amor pelo seu marido e cuidar da sua propriedade, e no outro mundo pela fé, virtude, generosidade e sabedoria. Anguttara Nikaya 8.49. Um grande número de regras da Sangha teve a ver com Visakha. Numa certa ocasião, um de seus sobrinhos quis se ordenar como monge. Mas quando foi requisitado para ele entrar na ordem, os monges concordaram entre eles que eles não ordenariam noviços no período de 3 meses do Retiro das Chuvas, e que então ele deveria esperar até o fim do Retiro das Chuvas. Mas quando passou o Retiro das Chuvas, ele tinha desistido da ideia de ser monge. Então Visakha ficou sabendo disso e foi falar com o Buda. O Buda então disse que o Dhamma é atemporal e que não tem tempo que o Dhamma não deve ser seguido. E o Buda então colocou a regra monástica que é proibido recusar a ordenação durante o Vasta. Uma certa ocasião, o abençoado e os monges estavam como visitantes de Visakha. Grant her 8 boons. He replied, bônus, talvez? Ela pediu que ele desse a ela 8 bônus. Deixa eu ver. Sim, 8 desejos, parece, que não são inapropriados, ela disse, né? Então o Buda garantiu a ela que ela seguisse em diante, falasse quais eram as aspirações dela. Ela requisitou dar presentes à ordem monástica de 8 formas: mantos para chuvas, comida para os monges chegando, comida para os monges saindo, remédio para os monges doentes, comida para os monges doentes, comida para os monges cuidando dos monges doentes, distribuição regular de arroz e mantos de banho para as monjas banhar no rio. E aí o Buda perguntou por qual razão especial ela queria fazer esse tipo de mérito. E ela explicou em detalhe. 1. Alguns monges são forçados a andar seminus na chuva para preservar os seus mantos, e foram confundidos com ascetas nus. Então ela queria garantir mantos para o período das chuvas, para evitar esse tipo de confusão. Monges novos chegados em Savatthi, que não conheciam a cidade ainda, tinham dificuldade em obter comida, e tinham que andar muito, e era uma jornada cansativa.
Então todos os monges que chegassem em Savatthi tinham que ser enviados para a casa de Visakha para receber alimentos. E da mesma forma, ela queria fazer com os monges que tivessem saído numa jornada. E também para os monges que estivessem doentes, os monges que estivessem quase morrendo. E ela cozinharia para os monges doentes, para os doentes. E para o monge que está cuidando dos doentes é difícil para ir em Pindapata, então ela também cuidaria dessa questão. E ela também ouviu vários benefícios com relação a doar arroz de manhã, então ela providenciaria isso para a ordem monástica. E ela ouviu também que é inapropriado para as monjas se banhar nos rios sem roupas, então ela também queria providenciar mantos para isso. E depois de explicar em detalhe os seus benefícios, o abençoado perguntou quais benefícios internos ela esperava. E aí ela demonstrou ela respondeu: os bhikkhus passam as chuvas em diferentes regiões, vêm para Savatthi ver o abençoado. Elas se aproximam do abençoado e perguntam: Senhor, o monge com tal e tal nome faleceu. Qual é seu destino? Qual é seu renascimento? O abençoado então diz que aquele monge alcançou o fruto de entrar na correnteza, de retornar uma vez, de não retorno ou de Arahant. Então, eu pergunto aos monges o seguinte: Senhores, aquele monge já veio para Savatthi? E se eles respondem que sim, eu concluo com certeza que ele recebeu alguma vez mantos de chuva, ou comida de visitante, ou comida de monge que chegou, ou medicamentos, e eu vou ficar feliz, e minha mente vai ficar feliz, e meu corpo vai ficar tranquilo. E com isso eu vou sentir prazer. Com prazer minha mente vai ficar concentrada, e com o desenvolvimento das faculdades espirituais, isso vai ajudar nos fatores da iluminação. E dessa forma, é a razão de eu pedir essas 8 concessões do abençoado. Então o Buda deu Anumodana: muito bem, Visakha, muito bem, Visakha. É benéfico que você tenha pedido ao abençoado essas 8 concessões, vendo esses benefícios no futuro. Então o Buda garantiu essas 8 concessões para ela. Então Visakha, a mãe de Migara, é o modelo de leiga, que tinha uma confiança sólida na joia tríplice, que era estabelecida no fruto de entrada na correnteza. Então é isso. Essa é a história da Visakha, a discípula leiga foremost em patrocínio da Santa. Passei um pouco do horário, mas então é isso, deixa essas reflexões, porque às vezes a gente não tem esse contato. Você vê, quando a Visakha explica a razão, né, tipo, você vê, eu vou pensar, né, tipo, ela fez essas concessões, então todo monge que for vir para Savatthi vai ter que passar na minha casa, eu vou doar comida para aquele monge depois eu ouço falar que ele era um Arahant. Isso alegra a mente, né? Então você vê, às vezes a gente como leigo não tem muita inspiração, né, tipo, não tem uma referência, um norte, né? Então é bom ler essas histórias dos discípulos leigos de destaque da época do Buda. Na próxima vez a gente pretende ler do Anathapindika. Acho que vai ser umas 3 sessões só do Anathapindika. O Anathapindika também é bem longo o capítulo dele. Então fica um convite de olhar, refletir essas coisas, ver o que a gente consegue trazer de benefício disso na nossa vida. Daqui 2 semanas é o Visakha Puja, não é porque o nome dela é Visakha, mas coincide que o nome do mês também chama Visakha. Então Vesak, né, aniversário de morte, iluminação, nascimento do Buda. E aí a gente vai fazer a tarde de prática, né, que a gente tem costume de fazer. Que aí a gente tem atividade da manhã aqui das 8 às 11 e de tarde da 1 até às 7, eu acho, umas 6, a gente vê de acordo com a disponibilidade das pessoas.
E aí é transmitido por esse mesmo canal aqui das 9h30, né? Esse canal do Jitsi. Então fica o convite de participar, quem tiver interesse. Então é isso. Algum comentário, dúvida?